A gente vai estudar nessa parte sobre o desenvolvimento do esqueleto e do sistema muscular. Esse assunto vocês podem estudar a partir dos capítulos 14, 15 e 16 do livro Embriologia Clínica, do Moore. Então, antes da gente aprofundar nessa parte, eu queria lembrar vocês, usando uma imagem de secção transversal, lá das primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, onde a gente vê um disco embrionário trilaminar, né, se formando, que as estruturas que a gente vai estudar são derivadas do mesoderma e das células da crista neural. Então, aqui, eu só queria que vocês lembrassem que o mesoderma paraxial vai se formar a partir desse mesoderma próximo ao tubo neural e à notocorda em desenvolvimento, então forma somitos e somitômeros. E o mesoderma lateral, a partir dessa fase de dobramentos, ele vai ser separado em duas porções, um mesoderma parietal e um mesoderma visceral, tá? Esse mesoderma lateral, o mesoderma da placa lateral, ele vai, então, sofrer essa divisão em duas partes, e é esse mesoderma lateral parietal, que é do interesse da gente nessa parte da matéria. Então, o sistema esquelético vai se desenvolver a partir dos mesodermas lateral e paraxial e também recebe contribuição de células da crista neural. O mesoderma paraxial forma somitômeros na região cefálica e somitos a partir da região occipital, mas essas estruturas são blocos de células mesodérmicas, né, são grupos de tecido mesodérmico, e essas estruturas se organizam já morfofuncionalmente desde esse estágio. Então, a gente observa a estrutura principalmente dos somitos, que os somitos atingem um nível de organização maior do que os somitômeros. Mas aí a gente observa que essas estruturas, na região ventromedial, formam o que a gente chama de esclerótomo e na região dorsolateral formam o que a gente chama de dermomiótomo. O esclerótomo, né, as células que formam o esclerótomo vão se diferenciar em fibroblastos, condroblastos e osteoblastos. E as células do dermomiótomo vão contribuir para a formação de estruturas dérmicas e musculares associadas ao esqueleto, conforme nós vamos estudar, tá? Então, para vocês entenderem um pouco melhor essa denominação de região ventromedial e região dorsolateral, esclerótomo e dermomiótomo, eu vou mostrar uma figura que está nesse slide, que é o somito, nesse estágio aqui, mais inicial, né? E aí, se a gente pensar que aqui o que a gente está vendo é uma secção do disco embrionário, onde aqui a gente vê representação do tubo neural se desenvolvendo, aqui embaixo nós vemos a notocorda, então a gente está vendo um lado do disco embrionário, né? O tecido de azul é o ectoderma, o endoderma está representado de amarelo, né? E aqui no meio a gente vê o mesoderma em desenvolvimento. Então, a gente sabe que essa região do embrião vai ser a futura região dorsal do embrião. E essa região vai ser a futura região ventral do embrião, depois que ele, né, passar pelos processos de dobramento. Então, se a gente pensar que o somito vai se dividir dessa forma, a gente pode entender melhor que essa região do somito é uma região dorsolateral, né, porque aqui está ao lado do tubo neural, e essa outra região do somito é uma região que é mais ventromedial. Então, essa porção dorsolateral vai se desenvolver formando estruturas que associadamente são chamadas de dermomiótomo. Aqui esse dermomiótomo já está se dividindo, separando, formando o dermátomo, que vai formar estruturas dérmicas, e as células musculares, que formam miótomos, já estão se organizando também, né? E essa porção ventromedial forma o que a gente chama de esclerótomo. Que são essas células mais internas que a gente visualiza aqui. Por que o somito passa por esse processo de organização? O nosso corpo apresenta um tipo de estratificação, né, que pode ser estudada na anatomia. Então, se a gente fizer uma secção de uma região do corpo, a gente observa que mais na superfície a gente observa a pele, as estruturas dérmicas.
internamente, subjacente à pele, a gente observa estruturas musculares. E numa camada mais profunda, a gente observa as estruturas ósseas e cartilaginosas. Então, o que os somitos apresentam durante essa fase de organização morfofuncional é exatamente o reflexo dessa organização corporal que vai se apresentar no organismo humano, né? Então, a gente já vê aqui desse lado de cada figura, né, essa separação que representa a formação dos dois estratos mais superiores, né, a pele, as estruturas musculares e o esclerótomo, que vai formar essas estruturas ósseas e cartilaginosas. Ele já fica, então, com as suas células mais profundas durante essa fase, tá? Então, isso já é uma organização morfofuncional que vai se apresentando aqui durante o desenvolvimento embrionário. Aqui na foto a gente vê, né, essas estruturas, aqui o dermomiótomo, aqui mais internamente o esclerótomo, tá? Então, representando essa organização, né? Estruturas dérmicas, a pele, os elementos musculares e mais internamente é que ficam os ossos e as estruturas cartilaginosas, né? Os tendões que também vão derivar dessa parte aí. Bom, então a gente vai começar falando inicialmente do desenvolvimento do crânio, tá? O crânio, ele inclui o que a gente chama de neurocrânio, que são os ossos que formam a caixa protetora ao redor do encéfalo, e inclui o viscerocrânio, que são os ossos que formam o esqueleto da face. Esses ossos, eles vão se desenvolver por processos de ossificação variados, né? Variados é modo de dizer, porque são dois tipos de ossificação, ossificação endocondral e ossificação intramembranosa. O neurocrânio inclui os dois tipos de processo de ossificação na formação dos seus ossos. Então, existem ossos neurocrânio que se formam por ossificação intramembranosa. Esses ossos são chamados em conjunto de neurocrânio membranoso, tá? Inclui os ossos planos, os ossos chatos que cercam o encéfalo, formando uma abóboda. E inclui também, né, o neurocrânio inclui ossos que se formam por ossificação endocondral, que constituem, então, o que a gente chama de neurocrânio cartilaginoso ou condrocrânio. Então, nesse conjunto, são incluídos os ossos da base do crânio, tá? O viscerocrânio, que forma o esqueleto da face, ele tem estruturas que são principalmente formadas por ossificação endocondral, tá? E aí a gente observa que essas estruturas de neurocrânio e viscerocrânio têm na sua origem células que derivam da crista neural, células do mesoderma paraxial e células do mesoderma da placa lateral, tá? Especificamente aquela camada parietal que eu mostrei para vocês do mesoderma lateral. Então, essas três fontes vão contribuir para a formação do neurocrânio e do viscerocrânio, tá? Então, aqui estão sendo utilizadas 3 cores diferentes para indicar essas origens. Então, a gente vê as células da crista neural formando estruturas que estão representadas de azul, a gente vê células do mesoderma paraxial contribuindo para estruturas que estão representadas de vermelho, e a gente vê as células do mesoderma da placa lateral, né, da camada parietal do mesoderma lateral, formando estruturas que estão aqui representadas de amarelo, tá? É interessante que vocês observem, no entanto, que no caso do neurocrânio, né, ele tem, então, contribuição tanto de células mesodérmicas quanto de células da crista neural na sua constituição, tá? E no desenvolvimento dessas estruturas, os processos de ossificação, no caso do neurocrânio, eles também são 2 tipos de processos de ossificação: a ossificação endocondral e a ossificação intramembranosa.
Bom, em relação ao neurocrânio membranoso, que inclui então os ossos da abóboda, né, que formam o revestimento ao redor do encéfalo, então a gente sabe que essas estruturas derivam tanto da crista neural quanto do mesoderma paraxial, né? E o tecido mesenquimal derivado desses elementos de crista neural e de mesoderma, eles vão sofrer ossificação intramembranosa, tá? Porque aqui a gente está tratando especificamente do neurocrânio membranoso. O crescimento dessas estruturas se dá a partir da formação de espículas ósseas. São processos de crescimento que se desenvolvem na forma de centros primários de ossificação, né? Então, durante esse processo, a gente tem a diferenciação dessas células mesenquimais derivadas da crista neural e do mesoderma paraxial, se diferenciando em osteoblastos, que são células secretoras de matriz óssea. E aí, a partir desse processo de ossificação, desse processo de diferenciação inicial, essas células, esses osteoblastos, começam a secretar matriz óssea, tá? Esse material que vai sendo secretado vai formando essas espículas ósseas, e essas espículas vão crescendo em direção à periferia, né? Então, é um crescimento radial. Então, a gente vê a formação desses centros primários, né, esquematicamente aqui nessa figura. Então, é como se as estruturas fossem se formando assim, uma estrutura inicialmente que era mesodérmica, se diferencia em um tecido mesenquimal, que é como a gente chama o tecido conjuntivo embrionário. Aqui as células começam a se diferenciar em células osteogênicas, em osteoblastos. Os osteoblastos começam a secretar a matriz óssea e esse crescimento vai acontecendo, então, a partir desse centro de ossificação em direção às periferias. Por isso que a gente fala que é um tipo de crescimento radial. Isso acontece em vários pontos. E aí essas estruturas ósseas que vão se formando, elas vão crescendo uma em direção à outra, tá? Até que elas vão formar regiões que constituem as suturas ósseas, que a gente vai falar delas daqui a pouco. Então, com o crescimento dessas estruturas ósseas durante a vida fetal e também após o nascimento, vão se formando novas camadas na superfície, então esses ossos eles vão aumentando de espessura, né? Esse crescimento vai acontecendo de forma aposicional e os ossos também vão sendo remodelados por reabsorção osteoclástica, né? Então, os osteoclastos, que é um outro tipo de célula, eles vão contribuir para esse processo porque eles fazem a digestão da matriz e vão trabalhar em associação com os osteoblastos, fazendo a remodelação até que o osso atinja o seu formato definitivo, tá? Então, a gente vê aí esse esquema representado aqui na figura. E aí, no caso, então, do crânio do recém-nascido, a gente observa esses pontos de contato nessas regiões intermediárias que são as suturas, né? Que são um tipo de articulação fibrosa que se desenvolvem nessa fase como bainhas remanescentes de tecido conjuntivo entre esses ossos em formação. Então, esses ossos, durante o crescimento, eles vão crescendo até que uma região intermediária entre um osso e o osso vizinho permanece como tecido conjuntivo, né? Derivado desse tecido mesenquimal embrionário. Então, nessa região, essa sutura se mantém até que posteriormente, né, depois do nascimento, essas estruturas também acabam sendo ossificadas, tá? Então, nos locais em que 2 ou mais ossos se encontram, a gente pode observar ainda a presença de suturas largas, que são chamadas de fontanelas. Essas estruturas de articulação, as suturas e as fontanelas, são importantes por permitir que os ossos do crânio sofram modelagem durante o parto, podendo até haver sobreposição entre os ossos durante o momento do parto, para que a cabeça do bebê consiga passar através do canal vaginal. Sendo que após o parto, esses ossos conseguem retomar suas posições normais, né, e a estrutura craniana volta para sua organização normal. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a indicação de todas as suturas e as fontanelas que se formam no desenvolvimento
da caixa craniana, né? Então, nós observamos as suturas frontal ou metópica, estruturas coronais, que são duas, estruturas sagital e as estruturas lambidoides, que também são duas, e as fontanelas, que são fontanela anterior, que é a maior, a fontanela posterior, fontanela anterolateral ou esfenoidal e fontanela posterolateral ou mastoide, tá? Que aí também são pares, que tem do lado direito e do lado esquerdo. Algumas dessas suturas permanecem abertas até durante a vida adulta. A fontanela posterior e as anterolaterais se fecham até o segundo ou terceiro mês de vida. As fontanelas posterolaterais desaparecem também até o final do primeiro ano de vida. A fontanela anterior, que é a maior, desaparece completamente, ou seja, ela só é completamente ossificada no final do segundo ano de vida. E o osso frontal, que como vocês podem observar nessas imagens, né, ele é dividido pela sutura frontal, ele vai começar a se fundir para formar uma estrutura ânica no segundo ano, e aí a sutura frontal é obliterada, completamente ossificada, né? Em torno do 8º ano de vida. Nessa imagem, a gente pode visualizar a fontanela anterior, marcada com um asterisco, e a sutura frontal, que divide o osso frontal em duas partes, indicada pela seta. Bom, em relação ao neurocrânio cartilaginoso, que inclui os elementos que se formam por ossificação endocondral, inicialmente essas estruturas consistem em uma série de cartilagens separadas. E essas cartilagens são morfologicamente divididas em anteriores e posteriores ao limite rostral da notocorda. O que significa esse limite rostral ou anterior e as estruturas que ficam dorsais ou posteriores a esse limite? Aqui a gente vê uma representação esquemática, né, de uma secção do crânio, e se a gente pensar, né, que a estrutura de notocorda, ela ficava localizada medialmente no desenvolvimento embrionário, né, fica na altura da linha mediana do desenvolvimento embrionário, a gente divide estruturas que são anteriores a essa notocorda e estruturas que são posteriores a essa notocorda. Então, o que a gente observa com essa separação é que esses elementos que são anteriores ao limite rostral da notocorda são elementos do neurocrânio cartilaginoso que são derivados da crista neural. E os elementos que são posteriores, eles na verdade são derivados do mesoderma paraxial. Então, a gente faz essa divisão do neurocrânio cartilaginoso, né, ou condrocrânio. Ele é dividido em condrocrânio pré-cordal e condrocrânio cordal. Aqui é o que é anterior e aqui é o que é posterior, tá? Então, a gente vê que as origens aí acabam sendo diferentes também. E no desenvolvimento desse neurocrânio cartilaginoso, as estruturas da base do crânio se formam pela fusão dessas cartilagens, né, que são cartilagens seriadas, e por ossificação endocondral dessas cartilagens, tá? Então, aqui na figura a gente revê essa divisão do condrocrânio em condrocrânio pré-cordal, derivado da crista neural, e condrocrânio cordal, derivado do mesoderma paraxial. Então, quando a gente fala de ossificação endocondral, é importante que vocês lembrem que, inicialmente, existe uma diferenciação de tecido mesenquimal formando um molde de cartilagem que é semelhante à estrutura óssea que vai se desenvolver posteriormente, né? Ele é um molde menor, mas ele tem um formato parecido com o osso definitivo. E aí o que acontece é que essa estrutura cartilaginosa vai sofrendo alterações que culminam na morte das células cartilaginosas, né? Então, os condroblastos, os condrócitos, eles morrem, e esse tecido cartilaginoso em degeneração, ele começa a ser penetrado por vasos sanguíneos do tecido adjacente. E esses vasos sanguíneos trazem para essa região de tecido cartilaginoso em degeneração células osteogênicas. Então, quando esses vasos sanguíneos
começam a penetrar no tecido cartilaginoso em degeneração, essas células osteogênicas começam a se estabelecer, né, sobre os restos de cartilagem que existe no local, e essas células começam então a secretar a matriz óssea, tá? Então começam a se diferenciar em osteoblastos. Os osteoblastos são células secretoras, e isso começa a dar origem à formação do tecido ósseo. No caso dos ossos longos, que é o que a gente vê representado aqui nesse esquema, o processo de degeneração da cartilagem, ele acontece porque nessa região, tá, ao redor aqui da diáfise do osso longo, as células mesenquimais que estão aqui em volta, elas sofrem uma ossificação intramembranosa. Então, essas células ao redor da diáfise, elas formam aqui um colar ósseo, e esse colar ósseo, ele bloqueia a difusão de substâncias, de nutrientes, para as células cartilaginosas que estão aqui dentro. Então, no desenvolvimento dos ossos longos, existe uma etapa prévia de ossificação intramembranosa, formando um colar ósseo ao redor da diáfise. Esse processo, essa etapa, é indispensável para o desenvolvimento do osso longo, tá? E aí, a partir da degeneração causada pela formação do colar ósseo, é que o tecido cartilaginoso começa a degenerar aqui dentro da diáfise, né? E aí esse tecido vai ser penetrado por esses vasos sanguíneos, que são vasos sanguíneos oriundos do tecido conjuntivo e do próprio colar ósseo que está formado aí em volta. E esses vasos sanguíneos trazem, então, as células osteogênicas que vão se diferenciar em osteoblastos, tá? E aí, no desenvolvimento dos ossos, ocorre a formação desse centro de ossificação primário, mas acontece a formação de centros de ossificação secundários também, tá? No caso dos ossos longos, os centros de ossificação secundários se formam nas epífises, sempre na epífise proximal primeiro e depois na epífise distal. Bom, então pensando aí no viscerocrânio, né, nos ossos que formam o esqueleto da face, essas estruturas são formadas a partir dos 2 primeiros arcos faríngeos, principalmente, tá? E o tecido que vai formar essas estruturas, esse tecido mesenquimal, esse conjuntivo embrionário, é derivado das células da crista neural, tá? Conforme a gente viu lá atrás, naquele esquema que tinha as cores azul, vermelho e amarelo representando as origens das estruturas do crânio. E essa estrutura que vai se desenvolver, né, forma uma face que inicialmente é pequena, né? Esse tamanho reduzido se deve principalmente à ausência virtual dos seios, os espaços, né, as cavidades que existem dentro de vários ossos da face, mas isso vai sendo alterado durante o desenvolvimento, tá? Os ossos também têm um tamanho pequeno inicialmente, especialmente o maxilar e a mandíbula, mas conforme essas estruturas vão se desenvolvendo, a face vai adquirindo um tamanho proporcionalmente maior em relação ao tamanho da cabeça, né, como um todo, do crânio como um todo. Então, nessa figura, a gente observa um esquema da estrutura da face e aqui, bem simplificado, vocês podem ver como a face tem um tamanho reduzido em relação, né, ao tamanho da cabeça como um todo. Mas aí, como eu expliquei, isso vai se alterando durante o desenvolvimento dessas estruturas ósseas, tá? Esse desenvolvimento da face a gente já estudou de forma mais detalhada um pouco na parte que a gente vê o desenvolvimento do aparelho faríngeo, tá? Então, aqui eu não vou gastar muito tempo. A gente vai estudar ainda alguns defeitos congênitos que podem ocorrer no desenvolvimento dessas estruturas. Então, aqui a gente trata da craniosquise, que é quando as estruturas da caixa craniana não se formam completamente, e isso ocorre primariamente em decorrência de ausência do fechamento do neuroporo cranial, tá? É a causa primária conhecida. E quando essas estruturas cranianas, essas estruturas ósseas do crânio não se formam corretamente, vai acontecer exposição do tecido cerebral
ao líquido amniótico. E isso pode desencadear secundariamente a anencefalia, tá? Que é um outro tipo de defeito congênito, é a não formação de estruturas encefálicas. Quando a caixa craniana está completamente ausente, não existe nenhuma estrutura da caixa craniana, o termo que é utilizado é acrania. Então, nas imagens aqui, vocês podem ver um indivíduo com craniosquise, tá? E esse defeito da caixa craniana sendo visualizado já na imagem de ultrassonografia. Um outro tipo de defeito que pode se desenvolver é a craniosinestose ou cranioestenose. Então, isso daqui consiste no fechamento prematuro, na ossificação prematura de uma ou mais suturas. E a sutura que sofre ossificação determina diretamente o formato da cabeça, que fica alterado em decorrência desse fechamento prematuro, tá? Esse link que eu deixei para vocês tem um esquema que mostra como essa ossificação prematura vai interferir no desenvolvimento da cabeça. Então, nas imagens aqui, vocês estão vendo o fechamento prematuro da sutura sagital, formando esse tipo de crânio no bebê. Nessa outra imagem, nessas outras imagens, a gente pode observar um fechamento prematuro de sutura coronal, né? Uma sutura mais lateral, e como ela também interfere no formato da caixa craniana, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nesse link que eu deixei de referência aí para vocês e leiam um pouco mais sobre esse assunto nos livros também.